que é só aquisição? E o que você faz depois que você adquire o cliente? Então, se a gente não cuidar desse cliente, ele vai embora, que é o churn. Mas se o cara não tem a consciência de que isso vai acontecer e tá só focado na aquisição, então você não consegue expandir o seu negócio. Olá, estamos aqui para mais um Boi Talks. Hoje, mais uma vez, e como sempre, com uma pessoa muito especial, super técnica, que vem trazendo conceitos aí da fonte, da origem de tudo que a gente mais tem aprendido sobre go-to-market. Então é um prazer muito grande trazer hoje a Renata Centurion. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Renata, claramente você tem uma paixão, né? Para quem, no mínimo, te acompanha ali por redes sociais, fica claro que você tem uma paixão por vendas. Adoro. Pelo menos foi o que eu interpretei. De onde que vem isso? Como que começou tudo isso na sua vida, essa sua relação tão bonita com vendas, assim? Eu sou um pouquinho diferente do pessoal do mercado. Eu não vim originalmente de vendas, nem era minha programação. Eu vim de um mercado completamente diferente, mercado veterinário farmacêutico. E eu comecei com vendas, basicamente eu sou veterinária de formação. E aí eu comecei vendendo no consultório. Então eu atendia os pacientes, depois eu tinha lá um pequeno pet shop, e aí eu adorava fazer aquilo, né? Eu comecei, falei, gente, isso é muito legal. E eu gostava muito de fazer a clínica, mas dentro da clínica você tem que esperar a pessoa vir. Falei, gente, não é possível, eu tenho que esperar o pessoal chegar aqui para poder ter um atendimento. E aí, simplesmente, resumindo muito a história, eu apliquei para uma vaga na Bayer, eu passei. Né, tinha lá um processo seletivo que eu nunca tinha feito, achei incrível. Falei, putz, não vou passar por nada nesse processo seletivo. Tinha gente que fazia um monte de coisas e tal. Passei nesse processo e começou minha história com vendas como promotora de vendas. Então, a minha história com vendas foi literalmente desde o primeiro degrau ali, promovendo vendas, indo no ponto de vendas, depois levando material para os veterinários. E aí depois eu me transformei em gerente de território, eu fui vendedora, gerente de território, gerente nacional. E aí depois eu saí desse mercado, né? Depois de 2 gravidezes que eu tive, as 2 vezes me mandaram embora na volta da minha licença maternidade. Então eu brinco que o mundo estava te direcionando. Exatamente, exatamente. Na verdade, o mundo veterinário me tirou fora e falou, não vai dar para você aqui. E aí um amigo meu me indicou para uma vaga numa empresa de SaaS. Eu nem sabia o que era SaaS. O que é SaaS? Como assim, né? Software as a Service? Do que vocês estão falando? E aí ele falou, não, eu tenho uma pessoa para indicar que tem tudo a ver com vendas. E eu falei, tá bom, vamos ver. E aí eu fui para lá, adorei, né? Achei incrível o que eles iam fazer. Eles estavam lançando um projeto para um produto que era gerenciamento de gestão de despesa de reembolso. E eu fazia isso, né? Eu trabalhei na Bayer, eu tinha que fazer isso na mão, era uma luta. Isso é um problema até hoje. Até hoje, mas quem que era meu concorrente naquela época? Excel. SAP, não. Excel que custava nada. Esse era antes de SAP. Antes de todo mundo, não tinha nada. No mundo inteiro tinha assim, Concur, que era a única coisa que tinha, né? Nos Estados Unidos, nem tinha em outros países. E aí, então, eu brinco que eu lancei de verdade, fui eu que lancei essa plataforma, né? Na época era Expense Mobile, que depois virou Expense Mob, que depois foi vendida para uma outra plataforma, e aí foi. Depois eu acabei entrando no Expenditure, que era o concorrente europeu que estava chegando no Brasil. E no Expenditure, resumindo muito a história, no Expenditure, quem era que estava treinando a equipe de vendas? A Winning by Design. Então, foi aí que eu conheci o Iaco me treinou, né? O Iaco é o fundador. Isso foi 2016, 2017, mais ou menos. E faz mais ou menos uns 10 anos, vai fazer 10 anos. E aí eu falei, cara, isso é muito legal. Esse material é fantástico. Eu já tinha estudado bastante sobre vendas, mas não tinha nada estruturado. E que nome que era dado nessa? Já era go-to-market ou não? Não era go-to-market do jeito que a gente fala hoje, né? A gente tinha os frameworks dentro da Winning by Design, e na Winning by Design tinha o Spices, tinha a ampulheta, né? O Bowtie, que a gente aqui transformou no termo de ampulheta deitada. E aí o go-to-market era dentro de um dos processos que acontecia dentro da parte de consultoria, né? Que a Winning by Design trabalha com consultoria e treinamento.
E aí, o go-to-market começou a aparecer muito mais forte, né? É um termo que virou queridinho de todo mundo no Brasil, né? E começaram a falar, mas a gente já usava isso há muito tempo. A gente está trabalhando para que se torne ainda mais, né? Com certeza, né? Não é louco que muita gente ainda não conhece esse termo, não sabe o que é, A gente fala com gente parruda de marketing, vendas e é novidade, sabe, né? Então, acho que tem muito trabalho pela frente tem bastante, que bom, né? Que bom. Tem bastante coisa para fazer. E foi aí que começou. E eu, assim, sempre fui... Quando eu descobri vendas, né? Eu me descobri apaixonado por vendas e falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. E aí, eu gosto muito de conhecer as pessoas, gosto muito de viajar, conhecer coisas novas. Então, acho que bateu o santo. Deu então, você conheceu o Iaco e aquele jeito dele alto astral te conquistou rápido, né? Junto com a questão toda da metodologia, dos frameworks, a questão técnica, né? E ele já era desse jeito quando ele treinava o pessoal. Era uma coisa muito louca, né? Que é dele também. É dele. E aí aconteceu deu tudo certo, os planetas se alinharam ali. E o Eric... da Day Station, ele, que hoje é Day Station, na época era Resultados Digitais, ele foi assistir o Iaco, ele foi num evento em Dublin, e o Iaco estava palestrando. E aquela energia, aquele negócio, falou, cara, você tem que vir palestrar no RD Summit, que é o maior evento de marketing, de vendas na América Latina e tal. Ele falou, tudo bem, eu vou, mas desde que tenha alguém para continuar o que eu vou lançar. E aí deu certo da gente começar essa parceria há praticamente 8 anos, que eu estou à frente da operação América Latina. Especialmente o Brasil, mas América Latina com a Winning by Design. E eu imagino, hoje, como a gente falou, ainda é difícil, é desafiador para nós trazer esses conceitos e ajudar a educar o mercado também. Inclusive, é um dos propósitos aqui do Boy Talks. E eu imagino que, se hoje já existe um desafio aí para a gente ajudar a disseminar esses conceitos no mercado, eu imagino que em 2017 era um pouco mais difícil, né? Era mais difícil, tinha pouca gente falando sobre isso. E eu me lembro da gente falando com vários VCs, né, Venture Capital, e aí a gente começava a falar, putz, temos que trazer esse material, começar a falar sobre isso para as pessoas entenderem go-to-market, mas não era só go-to-market, era tudo, né? Como é que a gente fala sobre o SaaS, como é que... E tava escalando o SaaS, né? Tava... Uma época de dourada, maravilhosa, época né? De ouro. Época de ouro, inclusive está no livro. Mas, naquela época, já tinha um livro que era estourado de vendas, que era o Blueprints for SaaS Sales Organizations. Sabe qual é esse livro? Não, esse eu não conheço. É o primeiro que o Iaco escreveu. A gente tem hoje, acho que... Nossa, 7 ou 8 7 ou 8 livros publicados. E esse foi o primeiro, a Bíblia, né? Nossa. E tinha uma versão... Ele é atual até hoje. Cara, tem umas coisas que já foram atualizadas, mas ele é atual até hoje, sem dúvida nenhuma. E a maioria das pessoas conhece esse livro, né? Elas começaram por esse livro, leram ele. E é muito interessante porque tinha 2 formatos de livro. Um livro que era pocket, que você levava na bolsa e tal, que era mole e não era pesado. E tinha um outro que era um livro gigante, assim, tipo um livro quadrado, assim, maravilhoso, capa dura, que não existe mais para vender. E é muito... Ele foi lançado que ano? Ele foi... agora você me pegou. Não vou saber te dizer, mas... Alguns anos antes de 2017. Talvez 1 ano antes, 2 anos antes, mas o pessoal já falava bastante desse livro. E hoje, outro dia me falaram, pô, você sabe quanto que tá o livro na internet? Eu falei, quanto? 5 pau pra vender, tipo, não tem mais. Virou raridade. É a raridade. Eu tenho o meu, vou deixar ali, né? Nossa. Mas o meu é autografado pelo Iaco e tal, não sei o quê. Não tem preço, né? Mas é muito interessante, porque tinha esse livro, o pessoal falava muito. E esse último livro que foi lançado agora, que é Revenue Architecture, ele fala de RevOps, ele fala do framework da ampulheta, né, bow tie, ele fala sobre go-to-market, são 11 capítulos, é um livro de 600 páginas. É uma Bíblia mesmo, uma Bíblia. Né? E assim, a gente consulta com frequência, né? E se tacar na cabeça de alguém, mata, né? Uma arma branca. Mas tem muito conteúdo muito bacana. E esse foi o livro que deu origem ao curso que a gente faz tanto nos Estados Unidos, na Europa, quanto no Brasil, de mesmo nome, né? Revenue Architecture. E é muito legal porque, assim, você vê a base da Winning by Design, que era aquele primeiro livro, o segundo, tem vários livros, né? Então, tinha um livro que era para prospecção, um livro para vendas, um livro para CS, tem mais um. Tinham vários livros. E cada um deles falava num pedacinho. Então, agora você tem num lugar só toda a metodologia, os frameworks e a base dos 6 modelos, né, que são o Revenue Architecture, que faz a empresa poder ser escalável, sustentável, para ela poder se desenvolver nesse mercado. E como que é a aplicação disso atualmente no Brasil, assim, visto a maturidade que as empresas estão? Quando você chega, deve variar muito, né? Algumas vão achar que tudo é novidade, vai ser super difícil implementar, outras devem estar um pouco mais evoluídas. Você sabe o que é engraçado? Porque eu estava até comentando com você antes da gente começar aqui, a gente tem alguns mercados onde isso
não é conhecido at all, assim. Do que vocês estão falando? Então, se você for conversar provavelmente com alguém de banco, eles provavelmente não sabem o que é um go-to-market. Eles sabem aplicar, mas eles não sabem nesse conceito que a gente tem. Então, as bolhas que estão por aí, né, nos mercados, elas são específicas. Então, talvez o cara não dê o mesmo nome que a gente dá aqui em SaaS, né? Mas se você olhar para o conceito de receita recorrente, que você precisa ter uma jornada para cada um dos seus mercados que você vai atuar, se você olhar para marketing, vendas e CS, trabalhando uma jornada completa, contínua, né, sem os silos acontecendo e trazendo de marketing, passando por vendas até CS, aprendendo com CS, trazendo de novo para marketing, né, para ter os novos clientes e trazer com o ICP correto, todo mundo pode aplicar isso. Né? E foi muito interessante que eu tive uma experiência semana passada, muito engraçado. Eu fui num hospital, a gente, né, tinha um pequeno procedimento que meu marido ia fazer, e aí eu comecei a olhar para o hospital, me deu um desespero, porque eu olhei e falei, gente, e pensa, hospital é processo. Mas tanta coisa que eles podem melhorar. E médico, assim, e as enfermeiras, e o formato que o cara te atende, a gente chegou. Os caras mandam. E mesmo sendo processo operacional. Operacional. Tipo assim, você nunca foi naquele hospital. Aí você chega, eles te mandam. Olha, é assim que você vai chegar no hospital. Você vai ser recebido dessa forma. Filmam o seu percurso até você chegar lá. E aí você vai receber uma credencial, vai subir no andar. Nada disso funcionou. Por quê? Porque o começo do processo, que era onde você vai deixar o carro, não tinha ninguém. Aonde eu paro o carro? Travou no primeiro passo. Eu falei, mas não é possível. Tá bom, uma contingência, olha, se talvez não tiver alguém aqui, ou, se sábado é um dia que vai ter mais gente, então eu preciso ter mais gente para atender, né, o valet do estacionamento. Por sorte, eu tinha visto que tinha um estacionamento antes, a gente teve que dar um ré para entrar ali no estacionamento do hospital. E aí você entra dentro, não tinha vaga. Então assim, você larga o seu carro, não, tá bom, onde eu vou? Com quem eu falo? Não tinha ninguém para recepção. Um negócio assim muito surreal. Eu falei, gente, não é possível. Então, o processo, ele tá quebrado em várias camadas. Eu tô dando um exemplo aqui, né, no hospital, que todo mundo já foi no hospital e talvez já tenha vivido isso. Se for no funil, tá gerando um monte de demanda e o lead não consegue conversar com venda. Né? E aí você perde. Talvez você tenha uma experiência ruim e nunca mais volte naquele, né, no serviço que você tá sendo prestado. Então, existem várias demandas que não importam o mercado. Todo mundo precisa disso. Todo mundo tem que ter receita recorrente, senão você quebra. Você não tem lead infinito. Então, outro dia eu tava conversando com o pessoal, eu falei, mas gente, não, mas a gente tem que fazer aquisição. Tá, mas e aí? Você faz o quê com a aquisição? Porque os baldes furados, eles estão em todos os lugares. Então, o cara fica focado em aquisição, no livro até, o Iaco fala assim, maniacal, é um desespero maníaco por você fazer aquisição. Por que só aquisição? E o que você faz depois que você adquire o cliente? Então, se a gente não cuidar desse cliente, ele vai embora, que é o churn. Mas se o cara não tem a consciência de que isso vai acontecer e está só focado na aquisição, então você não consegue expandir o seu negócio. Se você não faz uma experiência adequada para o seu cliente, ele vai embora. Então, tem gente que não está pensando nisso. Eles falam, não, você está de brincadeira, não é possível. Sim, e todo dia você vê isso acontecendo, né? Então, em vários mercados, eu acho que talvez o que a gente mais tem que fazer é educar as pessoas, educar os mercados para que isso não aconteça, as coisas que não devem acontecer não aconteçam, e que não existam gaps dentro da jornada, porque senão ela fica furada e o cara vai embora. Às vezes ele quer comprar uma coisa e fala, puta, não vai dar para comprar porque o cara simplesmente não voltou comigo, né? Eu brinco que em jornada na área médica tem muito disso, é um negócio impressionante. E você olha e fala assim, putz, mas é um serviço caro, né? A última vez que você foi no médico, você gastou quanto? Que você pagou uma consulta? 500. Em BH, né? Em Uberlândia. Em Uberlândia, né? Em São Paulo não tem por menos de R$1.000. Então, São Paulo, o cara vai pagar R$1.000 e vai perder o cliente. Você vai uma vez, a sua experiência é péssima, você não volta mais. R$1.000 você perdeu em cada pessoinha que você perdeu. Em uma consulta. Numa consulta. Fora as que... Só que o médico não percebeu dependendo da especialidade, precisaria voltar. Exatamente. Você vai para um outro. Então, antes de você chegar no impacto que você vai entregar para o seu cliente, o que está acontecendo antes? Né? Se a gente fizer esse paralelo, quais são as coisas que acontecem antes de você realmente ter o impacto entregue para o seu cliente? Quando eu fiz aquela palestra lá no RevOps Summit, que aconteceu agora em maio, de 2025, não sei quando as pessoas vão assistir esse vídeo, né? Foi muito interessante que eu falei só sobre onboarding. A primeira vez que eu falei apenas sobre onboarding. Difícil. Nossa, 15 minutos só falando sobre onboarding.
E você precisa de toda uma orquestração, porque a partir do momento que você adquiriu o cliente, é aí que começa de verdade. Se você não fizer uma orquestração super bem feita, com todo mundo entendendo qual é a sua parte dentro do negócio, você perdeu. E aí você faz o quê? Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E é isso que as empresas às vezes não percebem, né? Se eu não fizer uma orquestração perfeita, talvez eu perca esse cliente. É o churn de onboarding. Tudo que eu fiz foi custo. Eu joguei o meu dinheiro literalmente no lixo. E aí Surreal, o CAC só aumenta, né? Só aumenta. Putz, mas não sei por que tá tão difícil. Até a ponto, às vezes, de não se pagar, né? Não se paga. Não pagar o LTV, não pagar o CAC. Não tem LTV? Ele não chegou no LTV? Nesse caso acabou, né? Então, é muito importante a gente entender quais são as falhas na jornada. Eu acho que para mim, essa é a maior, assim, como é que eu impacto o meu cliente para que ele queira continuar comigo, para daí eu ter impacto recorrente, aí eu ter receita recorrente. Porque todo mundo quer dinheiro. É lindo, né? O cara olha para o cliente e só vê um cifrão, um ou vários, né? Mas o que eu estou entregando para esse cara ficar comigo? Porque assim, você tem concorrente? Eu tenho. Eu também, todo mundo, né? Se a gente tem concorrente, né? Todo mundo está olhando para esse cliente, para essa pessoa, como dinheiro. Mas não deveria. Deveria olhar como que eu entrego o valor para depois ele poder te entregar o dinheiro. Se a gente enxergar dessa forma, então o que eu entrego primeiro para depois você devolver para mim, aí você tem uma relação de longo prazo. É isso que a gente tem que entregar e é isso que a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem. Né? Se a gente fizer isso bem feito, o cara não vai embora. Total. Se algumas pessoas que estejam nos ouvindo não estiver familiarizado com o framework, como que você costuma apresentar, contar sobre ele pela primeira vez? Vamos lá. Então, para quem não conhece o framework da Winning by Design, então imagina uma ampulheta deitada, onde do lado esquerdo eu tenho a parte de aquisição de clientes e do lado direito eu tenho a parte de expansão dos clientes. Então, a gente tem aquele funil típico, para quem não conhece, né? O funil típico todo mundo conhece. Uhum. Eu tenho o funil, eu deito ele de lado, duplico e transformo ele numa ampulheta. Por quê? Porque se eu estiver só olhando para esse funil, eu tenho a aquisição dos clientes, eles caem aqui, eu converto e eles caem num limbo, né? Nunca mais falo com eles. É isso que o funil típico traz, um limbo. Então, eu preciso olhar para depois que eles convertem em clientes, o que acontece com esses caras? Para daí eu ter o impacto recorrente, fazer com que essas pessoas, de forma recorrente, queiram se relacionar comigo, como empresa. Então, se eu olhar para esse framework, do lado esquerdo eu tenho a parte de aquisição de clientes. Então, primeiro, eu impacto essas pessoas conscientizando de que elas têm um problema. Eu posso provocar isso na pessoa. Às vezes ela nem sabe que ela tem um problema. Aí eu começo a educar. E nessa fase de educação da ampulheta, a pessoa passa muito tempo, né? E eu preciso saber que a minha jornada, ela é assíncrona e não linear. Então, eu preciso estar em vários canais onde meu cliente está. Sábado, domingo, feriado, 24/7. Por isso que IA é tão importante, né, hoje. Porque eu preciso entender, primeiro, quem são os meus clientes, aonde eles estão e como é que eu faço para falar com eles, com que eles vejam que eu estou falando para eles. Senão, eu não me comunico. E aí, depois que eu me comuniquei, eduquei eles, cada um tem a sua maturidade. Quanto mais o cara vem educado, vendo coisas do mercado, quanto mais conteúdo eu gero, que nem a gente está fazendo aqui, mais fácil vai ser a parte de seleção. A pessoa vai ter, putz, é exatamente o que eu precisava. Na parte de commit, que é o meio da nossa ampulheta, você fala assim para mim, eu quero comprar de você. Você já pagou? Não. Você assinou o contrato? Não. Então você não comprou. Nessa hora, muita gente cai do cavalo. Porque eu começo a entregar o valor antes do cara me pagar ou assinar um contrato. Pô, mas ele vai comprar, eu tenho certeza. Só que até ele pagar pelo menos uma primeira parcela e assinar esse contrato, e no Brasil, se assinar um contrato também não quer dizer nada, né? Convenhamos, você vai botar o cara no pau se ele assinar um contrato com você? E depois você quer que ele volte a ser seu cliente, mas se ele não pagar lá, provavelmente você não vai fazer nada. Então, ele precisa fazer as duas coisas, assinar e pagar alguma coisa, daí ele entrou. E aí o meu onboarding precisa ser perfeito. Então, tudo que eu fiz na parte de aquisição, eu preciso entender e trazer valor e entregar esse primeiro valor o mais rápido possível. Se eu não fizer isso, essa pessoa tem uma decepção, que é o que a gente chama de arrependimento do comprador. Então ela fala, tem alguma coisa, putz, eu não sei, não quero me falar um negócio, mas será que eu fiz um bom negócio? Todo mundo tem esse arrependimento do comprador. Então o nosso cérebro, ele fica procurando motivos para desfazer o negócio, até que ele se prove verdadeiro e bom. Né? Isso a neurociência explica facilmente. E aí eu preciso entregar esse primeiro valor o mais rápido possível. Por isso que muita gente fala assim, mas eu tenho lá, sei lá, 90 dias de onboarding. Quanto mais tempo você tiver de onboarding, pior para você. Por quê? Porque vai demorar muito para você poder entregar esse valor para o seu cliente. Então, o mais rápido que seja, qualquer coisa que seja de valor para o seu cliente. Mas isso aqui eu estou entregando, eu acho que é legal para ele. Pergunta se isso é legal para ele. Que pode ser que para você seja, para ele não.
não adianta nada. E o legal é que no framework isso é uma etapa, ou seja, precisa acontecer dessa forma, entregar valor e entregar rápido. E aí você passou do onboarding, ufa, agora eu preciso provar o impacto. Então é onde acontece a adoção do produto, é onde as pessoas começam a usar. E normalmente, quem compra, me fala, Kelmer, quem compra é a mesma pessoa que vai usar? Normalmente no B2B não. É um comitê grande, quem decide, quem usa e quem reclama e quem fala que a conta tá cara são pessoas totalmente diferentes. Mas quem vai adotar é quem? Quem vai adotar é quem usa. É quem usa e não tá normalmente na compra. Então, se eu não tiver um alinhamento de expectativa com essas áreas que vão usar o meu produto ou o meu serviço, tô ferrada, né? E isso muitas vezes não acontece. Então, eu não vou conseguir gerar valor para essas pessoas. Sei lá, por que botaram? Não, ao invés de top-down aí. Quantas vezes a gente escuta top-down? E aí eu não consigo gerar valor. É insustentável. Insustentável porque o cara não adota. E aí eu não consigo chegar na última fase, que é onde a gente quer chegar, que é a expansão. Então o cara compra de novo, compra mais e indica você para outras empresas ou pessoas. Que é aí onde você consegue chegar no valor recorrente, né, na receita recorrente e fazer com que outras pessoas falem da sua empresa ou do seu serviço. E tem, de toda a história de vocês, assim, deve ter sido centenas, né, de consultorias, ou muitas centenas, né, que vocês nesses 8, quase 10 anos no Brasil, Sim. quase 10, implementaram e trabalharam. Tem algum caso, assim, que destaca muito, né? Deve ter alguns que às vezes você lembra com mais carinho, né? Para você contar um pouquinho de como que foi essa história lá. Tem um mercado, né, que é um mercado novo, entre aspas, né, que teoricamente não seria cliente da Unibydesign, que é a Surrai Seguradora. O que aconteceu com eles? O Grilo, que é o VP de vendas, né, é uma seguradora de veículos, motos, caminhões, principalmente motos. O que eles fizeram? Eles olharam e falaram, putz, a gente tem que chegar num número e num lugar que a gente não chegou até agora. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. E aí ele que achou a gente, não foi a gente que achou ele, né? E aí ele falou, cara, isso aqui é um negócio diferente, e chamou a gente para conversar. Quando eu fui até lá, eu comecei a mostrar os frameworks para ele, ele falou, tá, isso eu já conheço. Aí ele começou a explicar para mim o que ele já tinha aprendido. Ele falou, não, e aqui... Eu falei, quem que te ensinou isso? Não, eu aprendi sozinho, eu acho que tem tudo a ver. E a gente vai fazer. Falei, meu Deus, né? Que legal. Era um mercado onde o sponsor principal desse projeto, ele já estava comprado. Ele fez a cabeça dele. Falou, precisamos fazer uma coisa diferente do que a gente fez até agora. E aí eles montaram, ele vendeu internamente, né? Ele era VP, ele é ainda VP de vendas da empresa, vendeu internamente, foi comprado por todo mundo da equipe. Agora você pode imaginar um mercado completamente diferente, que ninguém nunca ouviu falar. Putz, mas será que isso vai funcionar? Tem vários deparas. Eu acho que quando você vai para um mercado diferente do SaaS, tem o depara para fazer, você precisa fazer entendimento de como é que vai funcionar e precisa da ajuda de quem vai implementar, senão não funciona. E no caso deles tinha muito. Eles queriam muito fazer isso. Então eles compraram absolutamente tudo que a gente tinha, né? Hoje eles são um baita defensor da marca, a gente chama ele para eventos, eles participam, eles que vendem pra gente para um monte de cliente. E eles tiveram um sucesso muito grande, por quê? Porque eles perceberam que eles poderiam multiplicar o que eles já tinham de muito bom. Né? Então, depois, assim, tem vários números deles, que eles estão multiplicando o que eles já vêm fazendo e estão ajudando os parceiros principais deles e os corretores a multiplicar as vendas deles, colocando também o Unibydesign lá dentro. E começa, na implementação, as melhorias, elas dão resultado rápido, dependendo, porque geralmente vai ter gargalo em todas as etapas, né? Sim. Ou na maioria. Principalmente se for um líder que não já estava buscando entregar, praticar esses conceitos, né? Então dá para ter ganhos rápidos na implementação. É o que a gente chama de low hanging fruits. Então assim, à medida que você vai implementando, tem algumas coisas que são muito rápidas, né? Ela é fácil de fazer e ela é rápida de implementar. Então são as primeiras coisas que a gente mexe. Às vezes quando a gente faz a parte de consultoria, então a gente faz entrevistas, depois a gente faz alguns workshops, né? E nesses workshops já dá para ver muita coisa. Então as pessoas falam, você fala assim, tá bom, você conecta aqui, o lead chega, aí o que acontece? Aí vai passando, aí depois cai daqui e vai para fulano. Não, eu não tô recebendo. Não, mas peraí, quem tá falando? Na hora a pessoa fala, meu Deus, nós temos um buraco. E eles mesmos já começam... treinamento / diagnóstico. Exatamente. E a pessoa já começa... Isso é muito interessante, porque você vê que a pessoa não tinha consciência. Não é que alguém falou, puta, eu vou sacanear nessa parte, porque simplesmente não tinha consciência de que isso estava acontecendo. Então, quando você ativa... A mesma coisa no treinamento. Quando a pessoa começa a ter a consciência de que aquilo está acontecendo e ela ativamente quer fazer aquilo acontecer.
Faz toda a diferença. A gente, como adultos que somos, né? Então, a andragogia é completamente diferente da pedagogia nesse modus operandi. A pedagogia que trata, né, que ensina de crianças, as crianças são esponjinha. Tudo que você ensinar, eles vão aprender, pro bem e pro mal. Adulto só vai aprender o que quer. Então, você precisa mobilizar essas pessoas para que elas queiram fazer, né? Então, a partir do momento que você mostra que ela não tinha consciência, putz, eu não tô fazendo isso, mas vai fazer diferença no meu dia a dia. Eu posso ser... Pode acontecer muitas coisas boas, né? E aí a pessoa quer fazer. Tem gente que não vai querer fazer, né? Você separa o joio do trigo e tem que saber mesmo separar o joio do trigo para saber quem continua na sua equipe e quem não continua. Fato. Quando que a empresa, quais sinais da empresa que diz que ela precisa, porque muitas conseguem colocar isso em prática por conta própria. Que tipo de empresa que precisa e depende de uma consultoria como vocês para fazer isso acontecer? Então, eu acho que assim, a maior dificuldade, se a pessoa pegar, se eu pegar o livro e ler o livro, eu consigo aplicar? Consegue. Qual que é a grande diferença? É a velocidade. Coloca um tração no negócio, faz acontecer, não vai depender de ninguém. Vocês estão cobrando também, né? E a pessoa, eu acho que ela tem um deadline, ela tem, né, um esforço conjunto para fazer. Então, vamos. Eu sou a primeira pessoa que fala, olha, talvez vocês não estejam preparados para comprar isso agora. Porque eu preciso que eles tenham sucesso para eu ter sucesso que eles vão vender o meu próximo projeto, né? Da mesma forma. Agora, depois que eles colocam em prática, depois ele pode estudar e tentar colocar em prática. O problema é o tempo que isso leva para eu aprender e aí conseguir fazer, e o certo e errado que vai acontecer. Então, esses conhecimentos que a gente já traz com bagagem ajudam muito na velocidade e de você sempre vai ter que testar o que vai dar certo, o que vai dar errado. Mas a gente consegue dar velocidade e ajudar para que isso não aconteça de uma forma muito vagarosa, muito equivocada e sem esses altos e baixos que a pessoa não... Putz, e agora? Cheguei no gargalo, várias vezes já aconteceu isso. O cara, putz, a gente tentou fazer internamente, não conseguimos. Agora a gente precisa de vocês. Então, dá para fazer? Dá. Mas essa expertise, esse know-how que vem junto com uma consultoria, com um treinamento, ele ajuda muito a dar a velocidade de tração no que você vai fazer. E cada projeto deve ter uma duração diferente. Ou tem Maioria menos tem que ficar um ano aqui junto. Não, a maioria dos projetos eles duram aí entre 3 a 6 meses. Né? Se for um treinamento, normalmente 1 mês a gente consegue treinar. E aí tem vários formatos. Eu preciso fazer um treinamento no formato de um dia inteiro, 2 dias inteiros, para dar velocidade, para a gente ter um sprint aqui enorme, porque vai acontecer tal coisa. Sei lá, vamos lançar um produto, e eu tenho muita gente nova no time, eu preciso treinar essas pessoas numa mesma metodologia, todo mundo vem de lugares diferentes, daí você dá um sprint mais rápido. Então tem os prós e contras de cada uma das coisas. Quando você faz mais longo, então, um treinamento, por exemplo, que a gente faz toda semana, 2h30, com o time falando, eles vão testar, vão aprender, vão ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, e eles trazem os aprendizados para a próxima sessão. Mas é mais moroso. Por outro lado, se você coloca todo mundo para treinar junto, eles vão muito mais rápido e já vão conseguir implementar muita coisa. Mas ele não tem esse aprendizado de vai mexendo, vai organizando. Então, tem os prós e contras de cada uma dos formatos. Que legal. Tá ficando claro o cliente que a gente teve em comum, que eu conhecia o processo e eu gostava do processo, agora tá ficando claro como que aquilo foi construído com essa ajuda também. Que legal. E sobre as adaptações do framework para a nossa realidade brazuca aqui, teve que mudar muita coisa e o que mudou foi por aspectos culturais? Como que foi? Tem algumas expressões americanas que fazem menor sentido no Brasil. Então, assim... E às vezes são parágrafos inteiros no material. Você olha e fala assim, nossa, eu imagino assim, as pessoas lendo e falando, o que o cara tá pensando? Assim, um negócio nada a ver. E a gente tá traduzindo o livro agora para o português. Por isso que não lançou ainda, então, porque o trabalho é maior do que só traduzir, né? Não é só traduzir, é exatamente isso. E tem algumas expressões que ela tem em português, mas é de outro jeito, né? E a gente talvez falasse de outro jeito. Mas, por exemplo, tem uma expressão ali que o Iaco usa direto, chama o hype. O hype, aí todo mundo tá usando aqui. Então, tem algumas coisas que vêm de fora e a gente adota no Brasil. Go to market, a gente manteve go to market, né? Tem algumas coisas que você olha e fala, não, tudo bem, dá para manter. Mas tem outras coisas que não faz o menor sentido. Então, você tem que adaptar e trazer para a realidade brasileira. Outras coisas também, por exemplo, se você... E é isso eu vejo acontecendo direto, né? Tem um monte de guru novo. Cheio de guru, né? E os gurus, não, pega esse benchmark... 3 passos para o sucesso. Cara, não existe bala de prata. Quem tá falando para vocês que tem uma bala de prata?
Meu amigo, minha Pensa amiga, bem. pensa bem, Só não toma decisão ainda, pesquisa mais. Desconfie. Porque não existe isso, entendeu? Não existe uma... Se fosse isso, a gente não tava aqui. Toda empresa tava vendendo demais e retendo muito e tava tudo certo. Não tinha problema nenhum para resolver, né? A gente tava na praia, sei lá. Mas a grande verdade é que não existe uma bala de prata. As empresas são diferentes, as realidades são diferentes e as pessoas são diferentes. Então é importante, assim, você entender, inclusive, qual é a cultura do lugar. Porque dependendo da cultura, você vai ver que o cara ou vai adotar ou não vai. Né? Então você precisa... O lugar da empresa. O lugar da empresa. E você vê, o Brasil é um país continental. Sim. Então, tem todo tipo de cultura. Uberlândia é igual São Paulo? Não, né? É muito diferente. Então você tem que também olhar a cultura do lugar, das pessoas, do que elas estão fazendo, né? E acolher também, porque, por exemplo, conversando com o pessoal do Nordeste, é muito diferente de São Paulo. A velocidade das coisas, o jeito que as pessoas se tratam, né? São Paulo tem um jeito mais duro, mas eu estava falando com o pessoal de Curitiba é completamente diferente de São Paulo. Né? Assim como em Minas, se você não comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, comer um doce de leite, né? Não vai rolar o negócio. Então, a gente precisa adaptar isso dentro do Brasil. Então, você tem adaptação de fora, né? De qualquer framework que venha da gringa para cá, e depois tem a regionalidade, né? No Brasil, o Brasil é muito regional. Então, é bem legal você conhecer as particularidades de cada empresa e de cada local para você entender que tem coisa que vai funcionar de uma forma diferente. E os frameworks, eles são aderentes para todo tipo de negócio ou é mais aderente para B2B, por exemplo? Mais aderente para B2B. Sabe que outro dia uma empresa do B2C começou a dizer, não, olha, a gente é B2C, né? Era o quê? Era uma clínica dermatológica do Centro-Oeste. E ele falou, olha, mas eu gostei muito, achei super legal, como é que eu coloco aqui? Então, também, tem que ter algumas adaptações. A gente não trabalhou nem... Se você falar, poxa, você tem algum cliente B2C? Não. Porque o nosso negócio, ele é focado no B2B. E eu acho que tem que ser, né? Mas não é que não dá para usar no B2C, mas eu acho que tem várias adaptações para fazer. Então, eu acho que dá para fazer. Não fizemos ainda, mas tem que ter alguém que... De novo, né? Tem que ter um sponsor que queira fazer esse depara para fazer a coisa acontecer. Vocês não fizeram ainda? Não fizemos, você acredita? Doido. Então, todas essas centenas de projetos foram B2B. B2B. E tem mais no mundo inteiro. E aí o ticket do B2B, tanto faz? Não. Ou é mais para tickets mais altos? Mais alto. Porque o que acontece, né? Eu brinco assim... O tempo de funil também, né? O tempo de... É que assim, se for uma empresa muito pequenininha, eles não estão preparados ainda. O porte do negócio. Porte do negócio. Né? Tem a ver com o nível de maturidade também. Tem a ver com o nível de maturidade, o tamanho do time. Então, se você tem lá, sei lá, 5 pessoas no seu time, 10 pessoas no seu time, é uma bala de canhão que você vai usar para matar uma mosca, entendeu? Então, e você precisa aprender muitas coisas ainda. Então, de novo, o curso que a gente está fazendo de Revenue Architecture é para muita empresa pequenininha que está começando. O cara fala, cara, eu quero muito aprender, como é que eu faço? Estou indo pro lugar certo. Vem fazer o curso, aprende e vai começar a fazer lá. Outra coisa é que as empresas menores, elas precisam esse investimento, que às vezes o cara é bootstrap e o cara, né, o dinheiro próprio da empresa. Mas se ele recebe investimento, é importante que ele use o investimento para colocar o dinheiro dentro da companhia e não para fora. Então tem tanta coisa para ele fazer. Eu mesmo sou a primeira pessoa que fala, não tá na hora de você comprar a gente, né? Então, Renata, mas qual é o valor? Pelo menos, o cara tem que ter pelo menos 20, 30 milhões de ARR para ele poder começar a pensar num projeto junto com a gente. Senão não faz sentido. Né? E outra coisa, eles não vão ter time para fazer, não vai ter gente para tocar as áreas. A gente vai lançar várias frentes ao mesmo tempo. E aí você perde esse investimento, né? Não faz sentido. Então eu sou a primeira pessoa que fala, não tá na hora ainda, segura. Ele vai ter que ter ROI também, né? Se ele não tiver. Porque eu preciso que, né, de novo, eu preciso que essa pessoa tenha muito sucesso, porque ela vai ser nossa próxima vendedora. Total. Como deveria ser todo mundo pensando assim nos seus clientes. E a base vender certo para vender para sempre. Boa, excelente. Vender certo para vender para sempre. Outro dia eu tava com o Spina conversando. Não pode faltar essa. Vender certo para vender para sempre. E foi muito engraçado, eu tava falando, tem que vender certo. Ficou legal Porque se eu não penso assim, é porque eu não tô olhando pro meu cliente com o carinho necessário, né? Então, de novo, só um cifrão, não é isso. Então, eu preciso querer, de verdade, eu como pessoa, preciso querer ajudar você como pessoa para você resolver o problema, porque senão não vai funcionar, né? Dinheiro por dinheiro, não é isso. Até um parênteses e um reforço nessa fala agora, eu ouvi um podcast seu, você destacou isso, sobre
Pô, a gente fala de pôr o cliente no centro, fala de preocupar, de olhar para as dores e necessidades, mas na prática a gente não está fazendo isso. Acho que você deu exemplo de uma pessoa que você almoçou, que ele falou assim, nossa, tem reunião com um cara, eu não sei o que eu vou vender para ele. Você falou, tá tudo errado, para aí, a gente tem que conversar aí. Não é? E é maluco isso, mas tem tanta gente assim. Eu olho e fico indignada. Eu acho que qual é o grande problema de vendas, né? Eu sou vendas há mais de 20 anos. Eu acho que a pessoa de vendas que vai dar certo, como sei se eu vou dar certo? Será que isso é pra mim? Cara, você se preocupa com a pessoa que tá do outro lado? Você se preocupa com o negócio dela? Porque tem que ter essa preocupação. Eu preciso genuinamente me preocupar com você e com o seu negócio, senão não vai dar certo. Então eu tenho minha meta pra bater no final do mês. Todo mundo tem. A verdade eu preciso bater a meta do jeito certo. Isso não é fácil. Eu vou lá, dou um monte de desconto, eu detono meu produto, meu serviço, porque isso é simplesmente jogar dinheiro fora, né? Outro dia eu falei com abre parênteses. Outro dia eu tava num voo, imagina, encontrei um menino e ele tava falando, não, eu comprei de uma empresa muito conhecida, by the way, e eu descobri o que eles faziam. Eu falei, o que eles faziam? Todo final de mês o cara vem, tem uma promoção imperdível, não sei o que, aí eu comecei a anotar e printar todas as promoções imperdíveis. E eu falei, eu quero fazer o seguinte, eu quero comprar de vocês. Dia 31 do mês, ele chegou e falou, quero comprar tudo. Vou fazer um pacotão. Aí o cara falou, beleza, 500 mil reais. Sei lá. Não, eu vou pagar metade. Não, isso não dá. Dá. Vocês mostraram, aqui, ó, essa promoção. Eu compro. E quero comprar tudo de uma vez. E vou parcelar. Mas vocês vão me vender dessa forma. O cara não tinha nem o que falar. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, tá vendo? O cliente percebe, não é burro. Né? Então essa coisa do vender pela metade do dobro não adianta nada e isso queima o seu negócio, porque de verdade o seu preço não é aquele dobro, o seu preço é a metade e o cara já aprendeu isso. E você acha que o cara vai ficar sozinho falando? Ele fala pra todo mundo, bota em grupo de WhatsApp, todo mundo tá sabendo. Então precisa fazer sentido o preço que você tá fazendo. Se você tá vendendo por um preço que você tem que fazer a metade e você não consegue vender pelo preço cheio, seu preço está errado. Vender a preço de banana por vender a preço de banana é feira. Então é importante que você saiba, se você for fazer qualquer desconto, ele tem que ter um motivo. E a gente fala muito dentro da Unibail de trade. Qualquer coisa que for vender, que eu vou dar algum desconto, ele precisa ter alguma coisa em troca. Senão, de novo, por que você está me dando desconto? Eu lembro uma vez que eu estava só assistindo essa call, mas foi emblemático. Assim. O cara falou, não, meu preço é X. Aí o cara falou, mas veja bem, o vendedor, mas a gente pode verificar. O cara não falou nada, meu Deus, como que você tá abrindo a boca? Tá. Aí o cara falou, não, mas tá. Aí ele falou, a gente pode dar mais, sei lá, X% de desconto. Aí o cara falou, mas ainda tá caro. Não, mas em cima disso, você pode. E foi dando. Eu falei, meu Deus, se o cara ficar meia hora, vai pagar pro cara comprar? É um negócio impressionante. Então, se a pessoa... Pelo menos se você estivesse usando de uma forma estratégica pelo gatilho lá, né, de põe um preço muito alto para criar a percepção de quando falar, não, mas só hoje é por tanto. Cara, eu tenho nem horror estrategicamente disso. Você também não gosta. Eu tenho um horror disso, você não tem noção. Porque não combina muito com o nosso negócio, que geralmente são vendas complexas. É outro rolê, não é por emoção. Nossa, vou... meu Deus. Nossa, vou aproveitar aqui. Vou aproveitar que tá fazendo 50% de desconto. Então, assim, eu tenho horror de botar o preço lá em cima, depois você fazer a metade. Por quê? Porque esse não é o seu preço. Né? E é uma coisa muito brasileira também. É uma coisa muito brasileira, é muito feira, isso é impressionante. E tem muito isso, né? Não, mas todo mundo faz desconto. Mas eu não funciono assim. Não é porque todo mundo vai pular da ponte que você vai pular também, né? Então, tem algumas coisas que não fazem sentido. Quando você começa a olhar para isso, você fala assim, por que o meu time faz desse jeito? Talvez porque quando você começou o negócio, você tenha feito dessa forma. Mas é importante que você saiba a estrutura e, se eu for fazer algum tipo de desconto, ele tem alguma coisa em troca. Porque dar o desconto por dar desconto, seu preço está errado. E voltando para a implementação do framework, a gente vê que fazer alinhamento entre marketing e vendas é uma das pautas mais antigas no mundo de marketing e vendas, né? Fundamental. Eu até acho isso super curioso, porque... Não acontece ainda. Que interessante, a gente fala né? mais de uma década sobre isso, né? O que será? O que você vê que é justamente sobre isso, né? O que você vê que são os principais... O que vem impedindo tanto isso, né? Quais são os ofensores, né? Às vezes uma questão estrutural de organograma, que aí começou a ter o papel do CRO, né? Que aí ele é responsável por receita. Parece que é um bom começo também. É um bom começo, Você sabe que
Você acompanha a Brené Brown? Um pouco. A Brené Brown fala uma coisa muito interessante sobre egos, sobre como as pessoas se comunicam, né? Sobre a importância de você ter escutativa. Eu acho que tem muito ego, muito ferido. Então as pessoas precisam mostrar que elas são melhores do que as outras. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem muito isso na cultura brasileira. Às vezes fica com ciúminho de, não, esse aqui é resultado da minha área. Exatamente. Eu sou de marketing aqui. Exatamente. E não adianta ser resultado de marketing se vendas não está performando. A mesma coisa, o contrário. E CS, coitado do pessoal do CS, né? Outro dia eu brinquei, eu falei, tinha uma turma grande, né? Lá no bootcamp da RD. Aí eu falei, quem é de CS? Tinha 3 pessoas que levantaram a mão. Eu falei, parabéns. Vocês são fundamentais para esse negócio acontecer. Mas é importante as pessoas entenderem que não adianta ter marketing sem vendas, não adianta ter vendas sem CS, não adianta ter CS sem marketing. Então, é fundamental que eu olhe para a minha área, mas que eu entenda o todo. Enquanto as empresas não entenderem que a jornada do cliente, ela é um todo, ela tem que ser conectada, que quanto mais gaps eu tiver nessa jornada, pior vai ser para o meu cliente, a experiência vai ser horrorosa, o cara vai embora, não adianta. Eu não consigo finalizar e manter o cara dentro da empresa comigo. Então é fundamental que as áreas se conectem, que as áreas entendam como é que eu posso ajudar a outra área a ter mais sucesso com o que eu faço. Por isso que é tão importante assim, tudo bem, eu posso fazer um pedacinho pequenininho da operação. Eu como, sei lá, qualquer função que você queira imaginar. Eu faço prospecção, sou um SDR, acabei de entrar na empresa. Putz, meu negócio é tão pequenininho, né? Sou tão ínfimo aqui, e vou te falar, SDR é um trabalho árduo, né? Toma não todo dia e tal. Mas é fundamental que a empresa, o CRO, o VP, o CEO, explique qual é o papel dessa pessoa em toda essa jornada. É fundamental que seja um grãozinho de areia que essa pessoa é para o todo acontecer. Porque senão, o meu trabalho fica ridículo. Eu não sei o que eu faço. Por isso que as pessoas têm tanto burnout. As pessoas não sabem qual é o propósito delas. O cara vai embora, se alguém oferecer R$50 a mais, o cara vai embora. Sei lá, não quero mais ficar aqui. Puta zona, todo mundo brigando, tô fora. Ainda mais o pessoal mais novo que tá entrando. Eu tenho 2 filhos. Uma de 18 e um de 22. Quando você olha para eles, você fala assim, eles falam assim, exatamente o que a gente vai fazer, né? Se a gente for trabalhar, eles pensam diferente. Então, essa geração Z que tá vindo agora, se a gente não conectar os caras, cada um fala, eu tenho propósito, o que eu quero fazer, quero olhar pro todo, eles têm uma outra visão de universo, né? Que é muito diferente, por exemplo, da minha geração. Quando eu comecei em vendas, por exemplo, era chibata. Eu me lembro, o primeiro trabalho que eu tive como vendedora, eu tinha saído de uma empresa e estava passando por uma entrevista e o cara falou, nossa, adorei seu currículo, maravilhoso, lá, começa amanhã. Aí comecei, cheguei lá, oi fulano, tudo bom? Então, vamos começar. Quem são os nossos clientes, o que a gente faz? Ele olhou pra mim, você não é vendedora? Se vira. Aí eu olhei e falei assim, não, tudo bem, eu posso me virar. Você não tem noção de quantas vezes isso acontece hoje ainda. Você já tinha noção que isso estava errado e por incrível que pareça, isso acontece até hoje. Até hoje. E aí, tudo bem, eu posso fazer, mas vai demorar muito tempo. Eu vou aprender, vou descobrir como é que eu faço e aí eu vou fazer. Então, quantas empresas, talvez que estejam... Não, aqui não, né? Mas lá fora. Quantas empresas os caras fazem isso? Então, parece absurdo, né? Mas é o que as pessoas fazem. Se vira. A pessoa vai se virar, mas vai demorar muito tempo, ela vai fazer do jeito dela e não vai conectar nada com nada. Então, se eu não tenho conexão e eu não sei para onde eu vou, cada um faz, parece um de maluco, né? Cada um fazendo suas coisas, todo mundo correndo atrás do rabo, misturado, mas a gente tá no mesmo barco. Vai afundar? Vai, mas tá todo mundo no mesmo barco. Então, o negócio é assustador, muitas vezes. E essa integração entre as áreas é a base de tudo, né? E o framework não funciona se isso não tiver integrado. Ele ajuda... Acho que talvez um dos primeiros passos é ajudar essa galera para conversar e olhar para mesmo... eu acho que nenhum framework, nenhuma empresa consegue perpetuar e ter a sustentabilidade necessária para escalar. Tem muita empresa que trabalha ainda desconectada. Mas o cara poderia ter muito mais efetividade, ser muito melhor. Às vezes está desconectado e funcionando, né? Funcionando, mas imagina aí precisa acontecer alguma coisa no mercado, alguma coisa para eles falarem, parece que a gente tem que fazer alguma coisa diferente aqui. Ou pode estar quase quebrando. Sabe que uma vez a gente entrou numa empresa e eles, não, então, tem várias coisas. Desculpa, a questão do SaaS tem muito disso também, né? Muito. Quando descobriu que estava tudo ineficiente, aí deu ruim, aí que as empresas, hoje a gente vê mais tentativa e maturidade. O venda a qualquer custo, por exemplo. Então o cara fala, não, eu vou, nossa, assim,
É impressionante a quantidade de casos de pessoas que eu vejo no dia a dia. Eu tô conversando, tô num evento, tô palestrando, e as pessoas olham, a pessoa faz assim, né? O cara começou a falar, a gente tava palestrando, e aí eu peguei uma pessoa da plateia lá e comecei a fazer um bate-bola, né, com a pessoa. Falou, não, nosso produto é animal. Ah, legal, já começa assim. Tá, e pra quem que vocês vendem? Ah, pra todo mundo. Nosso mercado, todo mundo pode comprar. Ah, é? E vocês são grandes ou pequenos? Vocês já estão faturando 10 milhões? Não, ainda não faturamos 10 milhões. Tá, e quantos go-to-market você tem? Não, pequeno, médio, grande, qualquer um. A gente vende pra todo mundo. Ah, legal. E como é que tá a expansão do negócio? Tá difícil para expandir, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, você vê, se repete, né? Tem um dos frameworks da Win by Design, que a gente fala, né? Tá dentro do livro, inclusive, que é assim, é meio que uma cartilha. Isso aqui é uma cartilha. Se você não chegou em 10 milhões de ARR, tenha apenas um go-to-market. A partir de 50, você pode pensar em fazer 3. Até 3, mais de 3. Mas você vai multiplicando isso. Só que até você chegar nesse número, não faz. Agora, mas eu quero. Tudo bem. Cada um decide o que quer fazer. Adulto, eu também, você faz o que você quiser. Só que eu estou sugerindo que você não faça, por quê? Porque você divide a sua força. Você não tem todo o dinheiro para fazer tudo que você tem que fazer em cada um desses go-to-markets. Então, no final das contas, é pequeno. Ah, mas eu quero conquistar o mundo. Parece Pink Cérebro, né? Sabe aquele desenho dos ratinhos? Uhum. Eu quero conquistar o mundo. Ótimo, mas calma. Né? O mundo não foi criado assim, vapt-vupt. Vamos começar com foco, né? Então, é importante que as pessoas tenham foco. Sabe que às vezes eu brinco, o Edson Rigonati da Stella, ele fala assim, foco é fundamental. E ele parece, né? Ele é um monge, né? Ele é um monge. Eu quero trazer ele aqui um dia, hein? Cara, ele é muito legal. Esses dias. Ele é top, vai ser muito legal. E aí ele fala foco, depois foco de novo. É isso, é foco de novo, e foco mais uma vez depois que você tiver o foco necessário. Porque enquanto você não focar, você tá atirando para todos os lados, e você perde muita força, perde muito dinheiro. Então, eu vejo que as empresas que mais conseguem sucesso são as empresas que conseguem colocar, porque a gente sabe que é difícil, né? Aí vem um cliente, o único cliente que você tem, você conquistou com duras penas aquele cliente, e aí o cara fala, mas eu queria só um negocinho diferente, faz um negócio pra mim. Você para todo o seu roadmap de desenvolvimento da empresa, desenvolvimento do negócio, porque o cliente pediu, mas putz, eu preciso fazer. Se você não conseguir dizer não, você tá no limbo, né? Então, é fundamental que a gente tenha um norte, nós não vamos desviar desse norte, para que a gente consiga chegar onde a gente tem que chegar. Te contar uma curiosidade, eu adotei esse framework com os devidos créditos, eu uso no começo de todas as palestras minhas. É mesmo? Desculpa, o GTM Model. Ah, é? Eu falo, gente, primeiro que vocês têm que usar isso aqui como a fonte da verdade. No início, vocês têm, olha para esses GTMs aqui, escolhe um deles. E não teima com isso. Quando você tiver um porte já com uma estrutura robusta, que você conseguiria dobrar o time de marketing e vendas, aí você considera ter um outro modelo de go-to-market aqui. Mas não é? Total. Mas tem gente que fala pra você, quando eu caí na real sobre isso, eu falei, cara, esse aqui vai ser o primeiro passo de tudo para reduzir o desperdício de recursos das empresas, que é meu grande vilão, assim, né? Eu quero ajudar o mundo a combater esse desperdício de recursos, principalmente por decisão estratégica errada. Pois é. E essa decisão estratégica errada, né, que fala, não, nós vamos ver para onde a gente vai, e aí às vezes o cara fala, não, eu vou vender para enterprise. Ah, tá, você começou, você vai vender. Ninguém quer, tipo, você é a torcida do Corinthians, todo mundo. Então, é importante a gente ter o norte de para onde a gente vai, e você pode até, você vai ter mudança, você vai ter mudança de rumo, etc. Mas é importante entender qual é o nosso foco, para onde a gente quer ir, né? Para a gente poder organizar melhor, que todo mundo vá junto, porque senão começa essa bagunça. Eu acho que esse pode ser um dos 3 pontos chaves que eu sempre finalizo aqui. E a gente acho que finalizou bem, né? Essa escolha, ela é muito importante para o negócio. E você trouxe o fator aí de se é menos de 10 milhões de RR, isso em reais? Aqui foi adaptado em reais ou não? O framework original é em dólar. Mas eu, particularmente, quando eu olho para o Brasil, eu consigo colocar também para o real. Tanto faz. O mesmo número em real. Talvez para um mercado ou outro seja um valor diferente, mas olhando para real, muitas empresas você consegue fazer esse mesmo framework. Até 10 e acima de 50, 3 GTMs. Acima de 50, 3 milhões. GTMs.
De 10 a 50? De 10 a 50, você tem que, talvez você possa colocar um segundo, né? E aí você precisa entender qual a maturidade da empresa, o que você está fazendo certo. Mas o mais importante é, abaixo de 10, 1. Até 10, 1, né? E depois de 50 que você põe 3. Porque muita gente põe 3. Ai, eu fiz 11, agora eu vou botar 3. Não, por favor, não faça isso. Porque senão você perde muita força. E aí a chance que você tinha de escalar, você vai perder. Ainda mais porque teve uma coisa que fez chegar nos 10, 11, né? Pois é, o que você fez certo? E isso é muito legal, porque a gente tem dentro se você olhar a ampulheta, você vai ver que no final, na parte de expansão, né, que é do lado direito da ampulheta, você vai ver que tem sempre uma setinha que fica continuando. Ali é o growth loop. O que quer dizer isso? O que está fazendo você crescer? O que está dando certo para você crescer, para você reverberar? Você faz, dá certo, o cara vê esse impacto recorrente, volta e compra de novo. O que esse growth loop está dando certo? Se você é uma empresa e você se manteve no mercado 1, 2, 3, 4, 5 anos, alguma coisa está fazendo certo. Vamos combinar. Quantas empresas, qual a porcentagem de empresas que quebram no Brasil antes de 5 anos? Antes você sabe de esse 5 número? anos? Acho que é mais de 50%. É enorme o número, eu não sei. É bem mais que 50, é porque 50 é gigante, seguro de falar. É gigante. Por quê? Porque o cara, ele começou a escalar, ele fez, a gente tem uma curva em S, né, que na palestra que eu falo sobre a fábrica de receita, tem 12 pontos principais para você fazer, né, que são 7 principais antes de você tornar o processo repetível. Então você tem que entender qual é o seu GTM, qual é o seu data model certinho, qual é a estrutura que você vai fazer, qual é o founder, né, mode, que você vai olhar quem são os primeiros vendedores. São os founders, né? O cara que teve a ideia. Eu vou vender dessa forma, para esse mercado desse jeito. E aí eu preciso tirar da cabeça dessa pessoa, desse cidadão, dessa cidadã, o que está dando certo, como é que eu vendo, para daí ter as primeiras pessoas de vendas e a gente começar a acelerar isso. Mas antes de tornar esse processo repetível, eu preciso testar cada uma dessas coisas para ver se está dando certo. E eu não posso pular essas fases. E o problema maior das empresas é que elas pulam. Que o cara fala, agora vai. Né? E ele acredita num sonho furado. Né? Eu tinha uma professora na quarta série e ela falava, só tem desilusão quem tem ilusão. Eu levei isso para a vida inteira. O problema está na expectativa. Tem desilusão quem tem ilusão. Então, não adianta, mas vai dar certo, eu tenho uma esperança. Aquele cara do seu pipeline, eu vou fechar nesse final de mês, eu vou fechar o negócio. Cara, não! E outra coisa do pipeline, é fundamental que eu tire esses caras, que eu não tenha ilusão, que eu, o mais rápido possível, desqualifique essas pessoas para não ficar no meu pipeline, porque ela fica gastando o meu tempo precioso, ou da minha equipe. Total. Mas o cara fica lá acreditando que ele vai fechar aquele negócio. Eu já fui essa pessoa. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas o importante é aprender, né? O importante é aprender, senão é burrice, né? Você fica insistindo no erro. Então, é importante a gente entender, mas você, como founder, eu, como líder, eu preciso entender como é que eu faço para minha equipe ter esse norte. Né? Às vezes eu estou trazendo gente nova para o meu time, as pessoas não sabem disso. Eu preciso explicar para elas, para a gente entender como é que a gente chega nesse objetivo master que a gente tem lá. E não posso tornar esses processos repetíveis e fazer essas coisas acontecerem sem dados, sem números, sem informação, sem processo. Cada um vai fazer do seu jeito. Lógico que vai dar ruim. Não tem como dar certo. Quando eu comecei a estudar os frameworks, eu tinha aquele sentimento assim, meu Deus, era isso e tava aqui o tempo todo, e eu apanhando, tomando decisão errada, e a resposta já tava aqui, porque... É louco, né? Você sabe que quando eu comecei lá atrás, que foi o que a gente falou ali no começo do nosso bate-papo aqui, eu olhei e falei assim, gente, mas... Tipo, é óbvio. Mas por que ninguém faz, né? E não tem nenhum, meu Deus, uma bala de prata, um negócio maravilhoso. Ninguém tá inventando a roda. Mas fazer do jeito certo, organizado, né? Onde você vai crescendo, pedaço a pedaço, estruturando, acertando e errando, vendo como é que você pode ter essa sustentabilidade, mas com consciência, né? E não fazer nenhuma coisa maluca, que é o que a gente fala muito do crescimento a qualquer custo. O crescimento a qualquer custo, ele tem um custo enorme, né? Que eu faço coisas malucas, vendendo aqui, 90% de desconto. Oi? Mas eu preciso fazer meu número. Mas por que você precisa fazer esse número desse jeito errado? Porque isso aí vai fazer com que dê ruim lá na frente. Então é muito importante que a gente entenda qual é a estrutura para chegar onde eu quero chegar. E se eu quero chegar lá, quais são os passos que eu vou fazer para conseguir chegar nesse lugar? Perfeito. Então, dos 3 pontos, o primeiro, sem dúvida, é a escolha bem feita do modelo de go-to-market. Com certeza. E um modelo fundamental,
que vem muito antes dele, é o modelo de receita. Então, se você olhar, né, tem um modelo da Unibail que a gente chama de SaaS-o-meter. Quanto que ele está mais para o modelo de hardware e quanto ele está mais para o modelo de SaaS, por exemplo. Então, se você olhar para esse modelo, eu estou mais vendendo, se a gente olhar hoje, né, para o nosso mercado, a gente está muito mais para o modelo de SaaS, mas talvez tenha uma intersecção ali no meio. Eu estou vendendo mais ou menos, tem alguma coisa que eu vendo de uma vez, tipo onboarding, ou alguma coisa que o cara instala e depois ele vai me pagar uma mensalidade. Qual é o seu modelo de receita? É fundamental entender o modelo de receita para eu estruturar, porque todo o resto depende deste modelo. Se eu errar nesse modelo, que é o modelo de receita da minha empresa, o meu negócio vira um castelo de areia. Depois que eu terminar e estruturar e falar, não, eu entendi como é a forma que eu vou vender. Aí sim, eu vou fazer o próximo modelo, que é o modelo de dados. Então, beleza. Olhando para a minha jornada, como é que eu vou estruturar os dados? Quais são os dados que eu vou analisar? E tem 3 dados fundamentais aí. Volume, taxa de conversão e tempo. Ah, Renato, só isso. Todo o resto deriva disso, né? Então, eu me lembro assim, às vezes você vai numa discussão, eu tenho 45 metros, você fala, legal, como é que você faz para acompanhar todas elas, todo dia, todo mês, toda semana dentro da sua empresa? Não, veja bem, a gente vai olhar, né? Pra quê ter um monte de métricas se eu não tô olhando para elas? Começa pelo essencial, né? Essencial, exato. E que as pessoas consigam realmente metrificar, olhar e entender para onde a gente está indo. Se você está indo caminhando mais rápido pro buraco. E depois, então, o modelo de receita, modelo de dados e o modelo matemático, que ele te fala se a sua curva está mais ou menos exponencial. Qual é o tipo de crescimento que eu vou ter, olhando para o modelo matemático, né? O modelo de crescimento é o próximo, depois eu vou olhar para o modelo de go-to-market e o modelo operacional. Então, são 6 modelos. Esses 3 primeiros são os modelos que são a base do negócio. Eles são imutáveis. Então, você vai definir uma vez e, de preferência, você não deveria mudá-los. Talvez você tenha que mudar porque, quando você estruturou a empresa, você não olhou para isso. Você fez, puta, agora tá dando tudo ruim. Então, talvez você tenha que mudar a base do negócio. Ou, às vezes, uma questão de Product Market Fit também. Né? Então, mas talvez o cara não tenha testado, né? Ele tá vendendo um negócio, não, ele tem... De novo, só tem desilusão quem tem ilusão. E o cara foi vender um negócio que não tem mercado, né? Alguma coisa assim. Então, é fundamental que eu entenda esses 3 primeiros modelos, que são a base de tudo, para depois eu fazer os outros 3 modelos baseados nesse. Mas os outros 3 modelos, eles são modelos que são mutáveis. É muito mais fácil você mexer. O go-to-market, estou fazendo esse aqui, talvez eu tenha descoberto um outro que é muito melhor para mim. Eu posso mudar, eu posso dar mais peso, né? O modelo de crescimento e também o modelo operacional. Então, nesses modelos, você consegue mexer mais. Os outros modelos, eles são fundamento para a sua empresa dar certo. Esse aí a gente tem que fazer um podcast só para falar disso, então. Só vamos fazer um outro episódio. Já vamos marcar Próximo episódio, a seguir cenas dos próximos capítulos. Então, ponto 2, vender bem para vender sempre. Vender bem para vender sempre. Vai virar a sua principal, essa frase. Cara, eu achei tão legal, mas não é verdade? Se eu vender bem, né? E o que quer dizer vender bem? Inclui tudo, né? Então, eu entender quem é meu ICP, qual é meu go-to-market, para quem que eu estou vendendo, a venda da forma correta, não empurro terapia, não ficar dando desconto para o cara fechar no dia 31. Eu tenho desespero disso. Não, porque hoje é dia 31, tá todo mundo reunido aqui na empresa, nós vamos fazer um pensamento positivo, vai dar certo, nós vamos chegar na meta. Ai, não, por favor. Né? Isso funciona muito bem para outros mercados, né? Cara, para outros não tem que funcionar perfis pra ninguém, de negócio. não tem que funcionar para ninguém, isso não pode acontecer, eu tenho desespero quando eu vejo isso. Eu vejo e falo, não, tudo bem, vou parar de seguir, não dá para seguir isso aqui, porque eu não quero ver, porque não pode ser assim. Eu não posso no último dia esperar que vai acontecer um milagre, aí eu vou dar um monte de desconto e vou vender para chegar no número que eu preciso. A que custo eu tô fazendo isso? Para quê? Meu Deus. Não é... assim, você tá perdendo dinheiro, né? Muito, muito. E o cliente não é bobo, né? Então, assim, tem alguma coisa errada. Se você tá vivendo esse dilema aí, cuidado. Muito cuidado. Sem dúvida. Vender bem para vender sempre. E o último ponto, eu acho que eu posso trazer, se você tiver uma outra sugestão, mas na minha visão, um alinhamento entre as áreas como algo fundamental, essencial também. Tá? Fundamental. Outro dia me perguntaram assim, mas por que as áreas entram nessa briga? Por que tem silos, né? Por que isso acontece se todo mundo sabe que não é para acontecer? Eu acho que tem uma pegada aqui, que é o cara fica muito especialista no marketing, muito especialista em vendas, muito especialista em CS. Eu brinco que CS não faz isso. Porque CS, ele tá ali, né? E tem muitas empresas que nem tem CS. Chama farmer, relacionamento com o cliente. Ou senão o cara tem atendimento ao cliente, é só pepino,
Zero proatividade. Gente, isso não é CS, tá? CS é uma área extremamente proativa, que vai atrás de novas oportunidades com o cliente. O próprio nome já diz, né? Pois é. Mais uma coisa que precisamos educar o mercado, mais um episódio que precisamos guardar. Mas é fundamental que as empresas entendam que o silo... Acho que no começo da empresa, tudo bem eu pensar só em marketing, só em vendas, só em CS, se eu tiver CS. Mas à medida que eu cresço, eu preciso de integração entre essas áreas para que eu tenha a melhor experiência possível do cliente. Se eu não fizer isso, o meu cliente vai sofrer e ele vai embora. Porque ele decide para onde ele vai. Talvez, sei lá, 100 anos atrás, o cara não tivesse como. 50 anos atrás, o cara não tivesse como. Mas hoje ele tem smartphone na mão dele. Então, peraí, deixa eu pegar um concorrente. Cara chato do caramba. Vem aqui, fica me empurrando coisa. Eu não quero comprar de você. Né? Não gostei dessa pessoa. Próximo. Risca dali, você vai. E ele bota você no spam e nunca mais você fala com ele. Então é fundamental a gente entender mensagens que a gente manda. Como é que o marketing vai acessar essas pessoas? É fundamental que o marketing esteja falando nos lugares onde o meu cliente está. Mas para isso eu preciso saber quem é o meu cliente, qual é o meu ICP, para quem que eu vendo. E tem uma coisa muito legal. Outro dia, eu não lembro com quem eu estava falando, e a pessoa falou, mas como é que você define quem é o seu público-alvo, né? Silvio Santos tinha um programa que se chamava Qual é a Música? Lembra disso? Pois é. Meu avô era fanático por Silvio Santos. Todo domingo a gente escutava Silvio Santos na casa dele. Qual é a música? Ele fala, maestro, qual é a música? Aí o cara tocava dó. Alguém vinha, eu já sei. A música XP. Eu falo, meu Deus, você tocou dó. Como assim? É isso. Esse cliente, imagina o seu cliente. Quando você fala dó, o cara, pronto, é isso. Eu quero comprar de você desse jeito. É isso. Muito bom. Esse cara que olha pra você, ele entende. A primeira nota que você dá pra ele já entendeu. Esse cara é o seu cliente. Mas eu quero vender pra todo mundo. Tudo bem. Depois, você passar dos 10, passou dos 50, agora você pode vender pra mais gente. Mas no começo, no foco, é fundamental que a pessoa entenda exatamente o que eu tô falando pra ela comprar de mim. E daí ela vai ter valor percebido, aí ela vai receber impacto, a experiência dela vai ser muito melhor e vai ser muito mais fácil de você colocar cross-teams dentro da empresa. Né, fazer essa coisa horizontalizada. Cara, mágico, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Né? E é bom para a pessoa também ela vender para quem tem um perfil que tem mais satisfação, que tem mais resultado, como você está vendo. Não, é óbvio. É lindo, né? Beleza, eu vou fazer isso muito disso, que aí eu vou ter uma base firme. Né? Exatamente. Então não é sustentável fazer diferente disso. Né? Não. Às vezes, em curtíssimo prazo, parece ser bacana. É isso. Em curtíssimo prazo, vou ganhar dinheiro, mas esse dinheiro é um dinheiro maldito. Porque ele vai embora. Esse dói, porque o cara vai embora, porque você não vai conseguir entregar impacto. Então, é difícil, eu entendo. Para quem é vendedor ou vendedor que está nos ouvindo agora, eu entendo a dor que é de não vender para alguém. Né? Eu também queria vender para todo mundo. Mas tem gente que você tem que falar que não, que é melhor ela não comprar. E se você disser isso para um cliente, para um cara que ainda não é seu cliente, não vai comprar de mim, porque você não vai ter tudo que você precisa de valor, a pessoa, mas eu tenho dinheiro, mas eu não vou vender para você agora. A pessoa fala, nossa, eu preciso comprar dessa pessoa depois. Eu preciso. Então ela passa a confiar em você, você vira um advisor dessa pessoa. Sim, né? total. Já aconteceu com você? Nossa. É muito legal, não é? Assim, é igual tinha uma tática lá de e-mail de prospecção, quando não respondia. Hoje em dia eu acho que não funciona mais, faz tempo que eu não uso. Mas falava, eu acho que não é prioridade para você. Se for um follow-up de uma reunião que você já teve, talvez não era prioridade, tudo bem e tal. E tinha uma taxa de resposta alta nisso, né? Acho que a mesma coisa é não quando... Não funciona mais. Vai, né? Não. Não funciona mais. Faz tempo que eu não uso também, então eu não indicaria. Eu acho que é parecida, é uma questão parecida, né? Você fala, não é o momento, parece que gera autoridade. Porque não, beleza, eu preciso vender, mas você não tá na hora. Deixa eu te ajudar de outras formas que você pode chegar lá. E você sabe que, e eu faço isso, né? É real. Então, aí as pessoas falam, mas eu não tô entendendo, eu tenho dinheiro pra comprar. Sim, mas não tá na hora de você comprar. Aí a pessoa fala, eu não tô entendendo. Você não é vendedora? Eu tenho alguma coisa errada aqui. Não conheço nenhum vendedor que já fez isso. Mas esse é o jeito certo, porque eu tô me preocupando com o negócio da pessoa, com o dinheiro dela e com o impacto que ela vai ter com a minha solução ou com o meu serviço. E por mais difícil que seja, é o melhor. Acredito, melhor. Testa, experimenta. Exatamente. Renata, eu ficaria 6 horas aqui a mais com você. Mas você também tem horário. Então, uma pergunta final. Vamos lá. Tem uma dica final, não vai ter fórmula, né? Não vai ter uma dica incrível, mas
por onde você diria para a empresa, pô, preciso, beleza, entendi, algumas coisas fizeram sentido, por onde que eu começo? Diante de tudo que a gente falou, esses 3 pontos que você colocou, vou pegar um desses 3 para a gente não devagar muito. Mas eu acho que é alinhamento entre áreas, né? A gente falou sobre Brené Brown, não concluí. Ela fala muito sobre os egos das pessoas. Então, eu tenho que ser melhor que você, eu tenho que mostrar mais, porque eu tenho que brilhar mais. Eu acho que é importante a gente trazer para o time pessoas que queiram trabalhar em time. Time mesmo. Porque é time que funciona, né? Eu não posso ter gente Se no querendo... futebol, no basquete não for assim, não funciona, é a mesma coisa na empresa, né? E a gente sabe que as equipes que vão bem e que chegam no final dos campeonatos são as equipes que todo mundo brilha. Então, eu diria assim, a coisa mais importante é eu ter um time onde as pessoas se confiam e que elas possam trabalhar em time, alinhadas, olhando para o cliente, né? Então, a centralidade no cliente não é papo. Tem que ser uma coisa que as pessoas façam e que elas acreditem e elas façam isso no dia a dia delas, porque senão nada acontece. Então, olhando para isso e as áreas se comunicando, tendo uma melhor experiência do cliente, tudo começa a fluir, as coisas começam a acontecer da melhor forma possível. Por menor que você seja, você começa a ter experiência e os clientes começam a entrar, dar certo, funciona, eles querem te ajudar a crescer e aí a coisa começa a acontecer do jeito certo. E começa a ficar legal, né? Começa a ficar muito legal. Renata, muito obrigado por essa aula, para mim, para várias pessoas que estão ouvindo. Por onde que o pessoal encontra mais sobre você, seus conteúdos? Eu tô no LinkedIn, Renata Centurion, e no Instagram, Renata_Centurion. E a gente tem YouTube, então tem o canal da Winning by Design lá fora, que é Winning by Design, e tem o canal Brasil, né, da Winning by Design, onde a gente tem vários conteúdos, depoimento das pessoas, o que aconteceu nos projetos, e também o nosso site, winningbydesign.com.br, com os conteúdos brasileiros, o curso que a gente está fazendo aqui. E no conteúdo do canal americano, no site americano, a gente tem uma parte de resources, winningbydesign.com. Tem uma série de conteúdos que as pessoas podem baixar. E tem muita coisa, hein? Muita coisa. Eu tinha uma pergunta sobre isso, mas vou ter que fazer depois. Quem tiver curiosidade me pergunta. Se vocês gostaram, então ajuda a gente a disseminar isso e compartilha com um amigo que pode ter desafios aí de go-to-market. É isso aí. Obrigado, Renata. Obrigada a você. Até a próxima.